Vamos iniciar logo nossa gravação, que já são 8 em ponto. Se mais alguém for chegando, a gente vai admitindo e temos aí que utilizar ao máximo os 40 minutos que o Zoom nos permite. Vamos já pegando a atividade de casa para fazer a correção. Estou abrindo aqui no Classroom. Sétimo ano no Classroom. Página 11 do livro didático. Mas, Joaquim, tu é fera mesmo, né, cara? Toda aula tu assiste um ambiente diferente. A Cioli, você por aqui, a Cioli. Eu só faltei ontem. A senhora Ramalho do sétimo ano, Marimeticidade do Classroom. Deixa eu abrir aqui o positivo, turma do sétimo ano, livro digital, volume 4. Página 11, gente, do livro didático. Vamos abrindo para fazer a correção. Página 11. Interpretando documentos. Uma famosa pintura aí do Franz Post. Franz Post, a gente terminou dizendo na aula de ontem que durante o governo do Maurício de Nassau, o comandante holandês da Companhia das Índias Ocidentais, a companhia holandesa que veio ocupar o Nordeste brasileiro, especificamente Pernambuco, fez muitos, o Maurício Nassau fez muitos empreendimentos para o desenvolvimento da paisagem urbana, né? Entre esses desenvolvimentos, também desenvolvimentos na área da cultura e do conhecimento das artes. Esse Franz Post foi um desses que nessa época contribuiu para o conhecimento da fauna, para criar essa identidade, fazer esse levantamento das riquezas naturais em pinturas, em pesquisas e outras coisas mais. Então, deixa eu projetar aqui para vocês. Bom, professor, só quero lhe informar que se o senhor ouvir algum barulho quando eu tiver o microfone ligado aqui, eu tô na oficina. Talvez não, viu? Tá de boa. Então vamos lá, primeira perguntinha. Qual é o tema dessa pintura do Franz Post, aí na página 11 do livro didático? E, gente, As cidades de Mauricéia e de Recife. neste caso aí, Jordana, é uma só. Porque, Recife. isso, ou Maurícia, né? Porque Recife foi o nome dado pelos portugueses. As terras eram deles, os holandeses ocuparam, tomaram, né? Então, ao tomar o Nordeste, ao tomar a capitania de Pernambuco, que a gente sabe que hoje é o estado de Pernambuco, mas na época era um território um pouco mais amplo, né? Então, ao se apoderar, os holandeses mudam o nome, a gente viu na aula de ontem, a capital, que era Olinda, Recife vai desenvolvendo e ultrapassa Olinda, e esse nome Recife os holandeses acham muito feio e resolvem mudar para Maurícia, em homenagem ao administrador holandês, Maurício de Nassau. Então, o tema, como Jordana disse, é a paisagem urbana de, vamos botar Recife, entre parênteses, Maurícia. Tá vendo, Joaquim? Você é o aniversariante do dia. Um dia, quando você casar, se tiver uma filha, pode botar o nome dela de Maurícia. É um nome bonito. Parênteses, Recife. Faço a correção. Acredito que Isa está escrevendo. Temos aqui a Giovana, Cláudia, que nunca acertou Classroom.
Siqueira chegou agora. Joaquim está só de boa ali, girando na sua cadeira giratória de escritório, na oficina. Acredito que Jordana está fazendo alguma correção. Cadê o bolo, Joaquim? Ô, professor, é que meu pai viajou para Recife, eu vou ter que ficar daqui até as 8 da manhã até as 6 da noite. Tu está na casa dele sozinho, é? Tô com a minha irmã, só que eu vou ter que cuidar da oficina toda. Mas, rapaz, que responsa, hein? No Eita, dia né? do aniversário. É. Letra B. Pela obra do artista, é possível avaliar que houve grande investimento holandês na ocupação aqui? Eles investiram sim ou não? Dá um sinal aí com a cabeça de lagartixa, ou compose o joinha na tela. Houve investimento sim ou não, Isa? Ó, Jordana está confirmando aqui Sim, que sim, é evidente, né? Acho que foi Siqueira que disse sim, porque aqui foi para eu. mim só aparecem três janelas. Aí quando fala alguém, eu fico sem saber a janelinha verde. É evidente. Percebe-se construções e intensa movimentação. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Acredito que todos tenham concluído aí. Vamos dar continuidade. Primeiro, deixa eu apagar essas respostas para poder subir a projeção. Fechar aqui a caixinha de texto e subir aqui a projeção. Vamos ver aí a insurreição pernambucana. 9 anos, não é isso, gente? De 45 a 54. Se você for procurar no dicionário, pode até colocar aqui de caneta ou com lápis acima da palavra insurreição, o significado revolta. Então, quando a gente fala de insurreição, estamos falando de uma revolta acontecida aqui em Pernambuco. Vamos entender por que dessa revolta, o que foi que a fez acontecer. Maurício de Nassau, sabemos, governou, já tinha dado até o nome a esse domínio aqui no Nordeste, se chamaria Nova Holanda. Olha que curioso aí, se não tivessem os portugueses conseguido expulsá-los. Como muitos donos de engenhos abandonaram a região pela ocupação holandesa, Nassau possibilitou a compra desses engenhos abandonados, fornecendo empréstimos à galera que aqui morava. Então, gente, é importante a gente entender que quem estava no comando era holandês, mas quem estava morando aqui também ainda eram muitos colonos de Portugal, gente que veio de Portugal não vamos dizer assim, primeira ocupação, mas na ocupação oficial, da descoberta daqueles, daquelas outras centenas de portugueses que vieram com Tomé de Souza e tudo mais. A partir de 1642, só para relembrar, vocês lembram, são 24 anos, né, que os holandeses passam ocupando o Nordeste, passam ocupando Pernambuco. Esses 24 anos da ocupação holandesa, vocês lembram a data? A gente viu ontem, 1600 1630 Sim. a 1654, 24 anos, né? Isso. Então, essa insurreição pernambucana, que vai aí expulsar os holandeses, ela acontece 15 anos após que os holandeses já estão aqui, né? Está chegando aqui Melody. E diz aí que a partir de 42, portanto, 12 anos já depois da ocupação, o comércio do açúcar não mais rendia os lucros desejados pela Holanda. Diante do prejuízo, a companhia pressionou o pagamento dos financiamentos dados aos senhores de engenho. Então, veja que no primeiro momento, os holandeses facilitam com empréstimos
toda a produção de açúcar. Depois começam a cobrar esse dinheiro. A Companhia das Índias Ocidentais determina o retorno de Maurício de Nassau para a Holanda, pois considerou que sua administração não atendia aos interesses mercantis. E aí, em 45, o que foi que teve? Quem ajuda lendo? Em 1945, teve início uma revolta contra a presença dos holandeses na colônia brasileira, liderada pelos senhores de engenho, descontentes com a atuação da companhia. Tal revolta foi chamada de Insurreição Pernambucana, pressionados por terra pelos senhores de engenho que organizaram milícias e por mar por uns 4 portugueses. Os holandeses se rendiam. Isso. Então, aí, como a gente disse, quem estava à frente do domínio eram os holandeses, mas esses colonos que falam aí era a galera de Portugal que já tinha chegado aqui antes, que construiu aqueles da capitania, né, de Pernambuco, que ocuparam e fundaram Olinda, Recife, que agora estavam aí sob o domínio holandês. Eles vão se juntar aí com os verdadeiros donos, digamos assim, que eram Portugal, e conseguiram expulsar os holandeses. Na página 12, nós vamos ter lá mais uma fonte histórica, que é uma imagem para ser analisada, para ser interpretada, é justamente dessa batalha entre portugueses e holandeses, para a gente responder. Aqui o meu ele travou, mas aí a gente vai respondendo oralmente e vocês vão colocando aí a resposta. Não vou, só se ele destravar que eu vou conseguir colocar aqui na tela. Do contrário, a gente vai dizendo a resposta, vocês vão preenchendo aí a página 12. Diz assim: observe esta imagem, trata-se do detalhe de uma pintura maior, lá dos anos 1700. Representa a visão de um artista de Pernambuco, anônimo, sobre uma das batalhas de Guararapes, essa guerra de Guararapes, essa guerra aí entre português e holandês. Ele vai explicar na janelinha verde, colonos brasileiros que já moravam aqui e lusitanos. A gente já explicou em aulas passadas que esse adjetivo pátrio, lusitano, refere-se aos portugueses. A vitória do exército que lutava pelo Império Português garantiu o fim da Nova Holanda, ou seja, do domínio holandês, não é isso? Então vamos analisar a pintura. É muita gente para o juízo da gente. Tem uns canhões, outros com espadas, vestindo como que uma saia, né? Primeira pergunta: como o artista representou as tropas em combate? Que diferença você percebe entre elas? Então a gente poderia dizer que o artista representou elas em ordem de batalha, em prontidão para o combate, e as diferenças é que elas estão em lados opostos. As tropas da esquerda elas marcham para a direita, já as tropas da direita elas marcham em sentido contrário, para a esquerda. Outra coisa que se percebe também de diferença é que as tropas da direita elas aparecem empunhando canhões. Se você olhar do lado esquerdo da imagem, não aparece canhões. Só os canhões só aparecem nas tropas da direita. Além dos canhões, na tropa da direita, a gente percebe também as bandeiras hasteadas. É uma diferença que não tem nas tropas da esquerda. Então, vamos colocar isso. Representou em combate e as diferenças no sentido. Agora, na direção em que estão voltadas. Vamos colocar assim. Esse sentido que se referia aí seria esquerda e direita, né? Mas vamos colocar na direção em que estão voltadas. Como o artista representou, em combate, que diferenças, a direção em que estão voltadas. Em combate, ponto, segunda resposta ainda na primeira pergunta,
a direção em que estão voltadas. E aqui o meu zoom, nada de voltar. Parece que agora ele vai voltar. Não voltou. Congelou tudo. Então, como o artista representou em combate, que diferença a direção em que estão voltadas as tropas, né? Plural, pleural, plural. Segunda questão, a insurreição pernambucana manifestou o poder que a coroa portuguesa tinha na colônia. De que maneira essa revolta pode comprovar esse interesse português? Porque eles lutaram para retomar. Seria a segunda resposta. Porque junto eles lutaram para retomar. Porque eles lutaram para retomar. Tem um galo cantando aí, é? Ana Lu, cadê você, Ana Lu? Tô aqui. Esse galo é aí, é no teu terreiro? É, não. Hoje eu tô na cidade. Ah, tá. Acredito que podemos dar continuidade, né? A Ana Lu está escrevendo ali ainda. Segunda resposta, porque eles lutaram para retomar. Aquele que hoje está ficando mais velho, mais experiente, assumindo aí o lugar do pai, ó, que responsa. Raul Galo, eu acho que é na casa de Cláudia Rafaela, que ela está com o microfone ligado. O galo carijó, a galinha popopó. Página 13. Derrotados, os holandeses transferiram para o Caribe, ali na América Central, se transferiram, onde organizaram a produção de açúcar. Com base na mão de obra escrava, a produção das Antilhas, dessas ilhas que ficavam no Caribe, antilhana, concorreria com a produção brasileira e seria responsável pela primeira grande crise do açúcar aqui na colônia. Traduzindo, quando os holandeses são expulsos pelos portugueses de Pernambuco, eles voltam triste para a Holanda? Não, eles vão continuar pegando toda essa experiência de investimento e de produção de açúcar e vão produzir açúcar lá na América Central. Então, quando fala aí produção antilhana, na segunda linha, são as ilhas Antilhas que ficam na América Central. Os holandeses lá se instalam, produzem açúcar, e o que é que vai acontecer, diz o parágrafo? Esse açúcar produzido pelos holandeses vai concorrer no mercado, né, externo com açúcar daqui da colônia. E vai ser a primeira grande crise, o primeiro prejuízo, porque vai vender mais do que o açúcar português produzido aqui na colônia, para a tristeza dos portugueses. Continuando, quilombos e a resistência africana. Isso aí é um assunto que não é novidade para a galera inteligente aí do 7º ano, que os escravos, eles não aceitavam passivamente esse domínio, né? Assim, de braços cruzados, dando risada, a gente gosta de ser escravo. Não, eles resistiam. E uma dessas formas eram os quilombos. Quem começa lendo aí para a gente? Quem começa lendo para a gente aí mais alto? Desde a captura na África até o cotidiano de trabalhos forçados no Brasil, as formas de resistência dos africanos à escravidão foram frequentes. Entre elas, as fugas para o interior das matas em lugares próximos a rios,
Nesses lugares, os africanos e seus descendentes formavam agrupamentos sociais, chamados de quilombos ou mocambos. Isso, é outra palavrinha aí, mocambos, que se refere a quilombos, que, como você já sabe, eu disse, não era novidade, são esses lugares em que os africanos e seus descendentes fugiam e se instalavam. Jordano ali, a gente acompanhou, em geral, esses lugares ficavam próximos aos rios e no meio das matas, escondidos das grandes fazendas, do olhar dos brancos, né? E ali eles poderiam viver a sua vida e, sobretudo, a sua cultura, a sua religião trazida da África. Então, era um pedacinho da África que eles reconstruíam no interior das matas, os quilombos ou mocambos. E a gente sabe aí que, né, desde o segundo parágrafo, o mais famoso, é claro, esse é o mais famoso, mas não quer dizer que só existiu esse, o Quilombo dos Palmares, que na época pertencia ao território de Pernambuco, mas hoje sabemos é do estado de Alagoas. Palmares se originou entre as décadas de 1580 e 1590. Durou muito tempo esse quilombo, por volta dos 100 anos. Então foi um desafio, assim, digamos, o ditado popular, uma pedra no sapato de Portugal, porque foi um quilombo que durou cerca de 100 anos, em que Portugal, por diversas investidas, às vezes não conseguia descobrir a localização desse quilombo no interior da mata. Quando conseguia, não conseguia invadir, então, por muito tempo resistiu e foi um desafio aí ao domínio português. Ô, professor, Sim, os descendentes ainda moram lá? moram, né? Moram? Quando a gente tem a oportunidade, a gente já foi com algumas turmas do colégio. Não sei se você já for durante o Fundamental 1, mas a gente vai ter tempo de ir também, né? Porque a gente está no 7º ano agora. Eu lembro que a última turma do colégio a visitar o Quilombo dos Palmares foi o 9º ano, não esse atual, já concluiu. Então temos 2 anos aí de oportunidade. Por exemplo, no 8º ano a gente vai estudar em História eh, a libertação, o fim da escravidão. Então é uma oportunidade de, quem sabe, já presencialmente, né? Com toda confiança, a gente ia voltar agora, só as famílias não permitiram. A maioria, né, não optou por não voltar, mas com toda certeza, próximo ano estaremos juntos no 8º ano, então é uma oportunidade da gente poder visitar. E você percebe que as pessoas, os descendentes, né, até pelas características físicas da cor de pele e tudo mais, são descendentes remanescentes desses escravos que formaram ali a região do Quilombo, hoje a cidade de União dos Palmares. E eles se orgulham muito desse passado, porque de fato é um passado bonito de resistência contra o domínio do branco. Não vamos dizer domínio europeu, porque já estávamos na América e o que nós tínhamos era descendentes também de europeus, né? E aí, cerca de 40 escravizados fugidos que formaram o Quilombo dos Palmares durante a ocupação holandesa, o caos favoreceu a fuga. Esse caos que a gente falou da insurreição pernambucana. Enquanto portugueses e holandeses brigavam entre si, os descendentes de africanos aproveitavam para fugir, né, das fazendas e do domínio dos seus, entre aspas, senhores. Além de africanos e afrodescendentes, viviam em palmares indígenas e mestiços. Olha aí, no 3º parágrafo, embora aqui a projeção travou e não esteja subindo, mas vocês estão com o livro físico. Nessa última linha do 3º parágrafo, ele nos dá uma informação interessante. O quilombo era formado por escravizados e descendentes de africanos. Mas havia também ali indígenas que moravam no Quilombo dos Palmares. Lembra que a gente está falando de um local de cerca de 100 anos de existência. Então, ao longo desses 100 anos, os fundadores do Quilombo, né, o tio do famoso Zumbi dos Palmares, o Ganga Zumba, que foi o primeiro líder ali, é claro que ele não resistiu até o final. Aqueles que foram os fundadores por mais de 100 anos já não estavam mais vivos. E ao longo desses 100 anos, foi juntando gente indígenas, alguns brancos também, que simpatizavam com a causa de libertação dos escravizados, que não, apesar de serem brancos, não admitiam aqueles castigos, aquele tratamento dado aos africanos aqui na colônia. Então, alguns poucos, um ou outro, que se identificava
às vezes por relação de casamento, relações amorosas, de simpatia, de amizade, terminavam indo também ali morar no Quilombo dos Palmares. A principal atividade, diz o quarto parágrafo, era a agricultura do feijão da mandioca. A religiosidade vigorava um sincretismo, quer dizer, uma mistura de crenças, a palavra sincretismo quer dizer isso, traduzindo assim no pormenor, mistura de crenças africanas, indígenas e também o catolicismo popular. O líder foi Zumbi, mas como dissemos antes dele, o tio dele, Ganga Zumba. O Zumbi porque foi o mais famoso, que foi ele que liderou o final do Quilombo, né? Quando os portugueses conseguem invadir o Quilombo, na época, o líder era o famoso Zumbi dos Palmares. Inclusive, agora, dia 20, nós vamos ter o Dia da Consciência Negra, né? Isso hoje, 17, sexta-feira, se não me falha, sexta-feira, o Dia da Consciência Negra. 20 de novembro, que é em homenagem a Zumbi dos Palmares, o dia de sua morte. Ele foi o líder, ele era o líder na época da invasão dos portugueses. Quando eles conseguem invadir e destruir o Quilombo dos Palmares, na época dessa invasão, dessa destruição, o líder era Zumbi, mas ele não foi o fundador do Quilombo dos Palmares. O primeiro líder, como já dissemos, era o seu tio, Ganga Zumba. E aí você tem a ilustração, a pintura do que seria o zumbi na página 13. Essa palavra, provavelmente, de significado em africano em zumbi, designação que os povos africanos dessa origem davam às lideranças militares e religiosas. Então, é importante a gente saber isso também, que essa palavra não quer dizer um nome próprio. É uma palavra em africano que, traduzindo, quer dizer líder. E a história do zumbi é muito curiosa, muito interessante, porque durante uma dessas tentativas de invasão anteriores à destruição, ele consegue ser raptado por uma família branca e vai ser criado e vendido ainda quando criança, termina sendo adotado, mas vivendo ali na casa de um padre, como criança, né? O zumbi lá criança, na casa desse padre, ajudando ele nas tarefas de casa, nas tarefas da igreja, conhecendo a religião católica. Só que quando ele se torna adolescente, ele foge da casa desse padre, dessa família branca que o adotou, que o deu para esse padre. Ele foge e consegue voltar para o Quilombo. E lá ele é recebido como um herói, porque é um negro que, apesar de poder ter a oportunidade de ser criado numa família branca, não esqueceu o seu povo, não esqueceu a sua cultura, não esqueceu a sua origem. E lá, mesmo adolescente, quando ele retorna ao Quilombo, jovenzinho, ele é recebido como herói e se torna o líder daquele povo ali do Quilombo dos Palmares. Vai liderar no final dessa resistência, né, quando os portugueses conseguem encontrar, invadir e destruir o Quilombo. Como vai dizer aí o penúltimo parágrafo, muitas expedições, viagens, invasões foram contratadas por senhores de engenho para invadir e recuperar os escravizados fugitivos. Mas somente em 1692 a 1695, então olha aí, são mais de 100 anos, gente. Se a gente tem a origem, como diz o terceiro parágrafo, em 1580 e a destruição foi em 1695, nós estamos falando aí de 115 anos de resistência do Quilombo dos Palmares. O líder da expedição que consegue invadir e destruir, o líder é o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Localizaram Palmares, o Quilombo, atacaram e assassinaram o líder zumbi numa emboscada. Eles conseguem aprisionar um dos africanos que ali viviam, torturam ele e ele não, ele termina por dizer o esconderijo de zumbi. E aí eles levam esse que denunciou até o esconderijo e se escondem. E pedem que o delator, né, o que denunciou, chame Zumbi. Zumbi! E aí Zumbi aparece do meio das águas, numa cachoeira, onde ele estava escondido, por trás das águas, numa rocha. Zumbi aparece e é alvejado por tiros.
nessa emboscada e nessa traição, porque o camarada foi torturado para denunciar. Jorge Velho recebeu como recompensa 1/5 do valor total dos escravizados, que seriam recuperados. Esses escravizados eles foram comprados, e esse dinheiro que os brancos, os senhores de engenho, tinham gasto, em recompensa eles dão a Domingos Jorge Velho, que liderou a invasão e a destruição de Palmares. No último parágrafo diz que Palmares não foi o único, né? Já sabemos, já mencionamos isso. Muitos outros surgiram nas atuais regiões de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pará e também Sul. Ainda na atualidade, comunidades quilombolas lutam por seus direitos sobre a terra de seus antepassados. Então, por exemplo, em muitas cidades aqui em Garanhuns nós temos, né, as chamadas comunidades quilombolas. Então, o que são as comunidades quilombolas? São também descendentes remanescentes de lugares ocupados por escravizados fugitivos. Aqui onde nós temos em Garanhuns o famoso Castanhinho, essa comunidade quilombola afastada da cidade, hoje é claro, o bairro da Coab 2 quase que está como que emendando com o Castanhinho, mas o Castanhinho é uma comunidade quilombola, como tem em outras cidades também. Vocês viram aí os estados citados, né? Em Pernambuco nós temos muito, em Alagoas também muitas comunidades quilombolas. O que são as comunidades quilombolas, como o Castanhinho aqui em Garanhuns? São comunidades que foram formadas por escravizados fugitivos. Não era um reduto protegido como o famoso Quilombo dos Palmares, mas eram lugares que foram ocupados, habitados, habitações, construções feitas por escravizados fugitivos, cujos moradores na atualidade são descendentes desses escravizados fugitivos, que no passado chegaram ali para ocupar essas terras que hoje são os quilombos, essas comunidades quilombolas. E aí na página 14, nós temos umas perguntinhas, concluindo, né, o capítulo 13. Vamos ler o texto, a gente vai comentando. Temos ainda 6 minutos, dá tempo da gente ler o texto. Quem gostaria de ajudar a ler essa janelinha rosa para nós? Várias regiões. Joaquim, Jordana, quem ajuda? Gente, Ana Lu, cadê tu? Alguém me socorre? Cláudia. Várias regiões da colônia conviveram com quilombos isolados, como Palmares ou inseridos nas periferias das vilas e cidades. Agressivos ou pacíficos, reunidos gente de diferentes etnias, cor e credo. O que lhes importava era resistir, e para isso a presença de laços da solidariedade ou de parentesco, assim como a vivência de práticas religiosas como muito importante. Laços de amizade ligavam comerciantes e quilombos, permitindo aos últimos ter acesso a armas e alimentos ou a informações capazes de garantir-lhes a sobrevivência antes de seus perseguidores. As mulheres quilombolas destacaram-se na manutenção material de sua comunidade, zelando pelo suprimento de alimentação, confeccionamento de roupas e utensílios para uso doméstico. Cabia-lhes cuidar de roças e de animais domésticos, assim como preparar comida. Preparavam-lhes amuletos e banhos de ervas, ofereciam sacrifícios rituais e dominavam as propriedades das plantas medicinais, capazes de debelar doenças e curar ferimentos.
acompanhavam os quilombos em uma caça ou enfrentamentos de enfrentamentos como com temidos capitães do mato, e então exerciam função de apoio ao conduzir pólvora e armamento, assim como levavam e trazendo recado. Ok, tem um pouquinho aquela convivência que a gente já tinha comentado antes, né? Onde os quilombos se instalavam com as pessoas que viviam ao redor, os indígenas das matas, os brancos de algumas aldeias e vilas ao redor e o papel também das mulheres. Aí vem umas perguntinhas. Nos quilombos, existiam somente escravizados africanos que haviam fugido de seus senhores? Não. Homens brancos que simpatizavam com as causas deles também. Olha, o Siqueira já nos deu uma ajuda aí, e uma ajuda muito forte, né? Deu praticamente toda a resposta, só não pegou quem não quis. Segunda questão, como os quilombos se relacionavam economicamente com a comunidade à sua volta? Tem mais ou menos a continuidade da resposta anterior. Você vai mais ou menos continuar aprofundando, dizendo a mesma coisa. Terceira pergunta, as funções atribuídas às mulheres. Era somente cuidar das atividades domésticas? Não, né? Ele vai dizer outras coisas aí que você vai colocar no terceiro. Quinta, que o meu deu uma travada aqui, eu não sei o que foi que aconteceu. Deu para escutar? Não. Eu acho que caiu aqui a minha reunião do Zoom, depois voltou automaticamente. Mas aí para casas é a página 14 do livro didático, tá? Qualquer dúvida na hora da resolução, perguntem lá no privado. Tenham um abençoado restante de terça-feira. Até semana que vem. Valeu aí a presença Gi, Jordana, Ana Lu, Acioli, Cláudia, Joaquim, Siqueira, Melody, Gabriele, Jennifer estava por aqui também, já correu. Tchau, gente. Cuidado nessa maçã, não está enfeitiçada, hein, Gi? Página 14 do livro didático, lá no Classroom. Bye, bye.